Você já parou para pensar o quanto que a gente está dependente de pequenas doses de prazer o tempo inteiro? Tu sabe do que eu tô falando, né? Aquela rolagem infinita do TikTok, ficar rolando ali o feed do Reels sem saber o porquê, aquele hábito de pegar o celular toda vez que tem um segundo que seja livre, comer alguma coisa só porque tá entediada, abrir aplicativo de compra só pra dar aquela olhadinha, né? E tudo isso tem nome, dopamina barata. E hoje a gente vai conversar sobre como isso tá acabando com a sua motivação, a sua disciplina e até com a sua autoestima e o que eu fiz pra sair desse ciclo. E calma, tá? Não é aquele papo de delete todas as suas redes sociais e vai morar no mato. É sobre recuperar a sua energia mental e voltar a gostar da sua própria vida sem precisar de distrações o tempo inteiro. O que é dopamina, né? Dopamina é um neurotransmissor. É ela que nos move pra frente e o que nos dá aquele gás, né, de fazer alguma coisa, de conquistar, de sentir prazer. Mas o problema não é a dopamina, é justamente o jeito como a gente está usando ela em picos curtos e frequentes, tá? A cada notificação, like, vídeo de 15 segundos, compra por impulso, o seu cérebro, né, ele recebe um mini choque de prazer. Só que como tudo é muito fácil, muito rápido, muito raso, o seu cérebro ele começa a ficar viciado em estímulo constante. E aí, né, o que acontece? Você não consegue mais focar em nada. A atividade simples que fazia antes parece chata agora. Então a vida ela parece sem graça sem o celular. Então tu começa a procrastinar com tudo que exige algum mínimo de esforço, né? E até o seu prazer começa a vir com culpa. Então eu percebi que eu tava nesse ciclo quando eu notei algumas coisas. Eu não conseguia mais assistir um filme inteiro, eu precisava mexer no celular enquanto eu comia, comecei a abandonar projetos que antes me empolgavam. E a minha motivação, né, ela sumiu, literalmente ela sumiu. Então era como se eu sempre estivesse cansada, mesmo sem fazer nada, né? E aí eu comecei a estudar sobre dopamina e eu entendi, né, que o meu cérebro, ele estava viciado em recompensas rápidas, né? Então tudo que exigisse um esforço real parecia uma coisa insuportável. Então isso é um perigo, né? Porque ela cria uma dependência invisível. Tu começa a buscar estímulos cada vez maiores para sentir o mesmo prazer de antes. E aí o que era divertido se torna vício, tu não quer mais ver um vídeo, tu quer ver 20 vídeos, né? Tu não quer mais comer, tu quer comer e assistir e passar o feed ao mesmo tempo. Então o teu cérebro ele entra num modo automático, né? Tu não vive mais aquele momento ali, né? Tu consome de tudo ao mesmo tempo e tu não lembra de nada. Então algumas coisas que eu fiz foi tirar todas as notificações do celular. WhatsApp, Instagram, tudo silenciado. Eu decido a hora que eu quero ver, não o aplicativo vai mandar em mim. Outra coisa que eu fiz foi reduzir o tempo de exposição passiva. O que é? Nada de ficar rolando o feed por hábito. Se for entrar, é com alguma intenção por trás. Troquei esse consumo por criação, então comecei a escrever mais, gravar vídeo, cozinhar, coisas que me dão um prazer real, né? E não só aquele prazer instantâneo. Voltei também a me entediar e isso é essencial acontecer. O tédio é onde a criatividade nasce. Então a gente precisa parar de fugir do tédio. Estabeleci rituais de descanso que não envolvem telas. Então caminhar ouvindo música, tomar banho sem levar o celular, escrever antes de dormir, ler um livro. Em 2 semanas a minha energia mental ela dobrou, né? Então eu comecei a me sentir mais presente, voltei a ler sem me distrair, né? Voltei a ter clareza sobre o que realmente importa pra mim. E sabe o que é mais louco de tudo isso? Ó, tem uma cusca aqui com frio, gente. Sabe o que é mais louco de tudo isso? As redes sociais, elas continuaram lá, as pessoas continuaram postando, mas eu que parei de viver em função disso tudo, de estar sempre atualizada, ter que estar sempre olhando alguma coisa lá. Então, se tu quer sentir mais prazer de verdade, termina alguma coisa que tu começou, fale o que tem medo, coloca um limite, dorme bem, mexe o teu corpo, cria com as tuas mãos. Isso de criar com as mãos, eu desenvolvi habilidades que eu nem sabia que eu tinha. Gente, há muitos anos atrás, minha avó me ensinou a fazer crochê, né? E eu sempre achei que eu tinha as 2 mãos esquerdas para fazer. Mas, gente, eu já fiz tanta coisa em crochê que você não tem noção. É só pra gente ter aquela preguiça de fazer, de começar alguma coisa nova. A vida real é muito mais satisfatória do que o feed. Só que por que a gente não curte ela? Porque ela demora um pouquinho mais para recompensar a gente, né? E o prazer da vida real é mais duradouro. Então, se você sente que perdeu o controle, calma,
tem solução tudo isso, tu não tá estragada, tu só tá hiperestimulada. Então curte esse vídeo se ele fez sentido pra ti, compartilha com alguém que tá sempre cansado sem motivo, né? E comenta aqui pra mim, qual que é o primeiro hábito da dopamina barata que tu quer largar essa semana? Tu não precisa de mais estímulo, tá? Tu só precisa voltar a ser tu mesmo.